Beleza. Meu VS Code já está carregado. Agora a gente vai abrir aquele arquivinho que está dentro da pasta de exercícios. Então aqui do lado esquerdo, a gente vem em exercícios. Aí tem lá o Data Type, IPYNB, que é o nosso arquivo notebook. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele vai carregar aqui na nossa área de trabalho, né, do VS Code, para poder codar. Primeira vez que vai abrir, pode ser que demore um pouquinho. E pode acontecer também, eu acho que não vai acontecer para mim, porque eu já fiz a instalação, dele sugerir a instalação de algum plugin para otimizar na hora de rodar os códigos dentro do VS Code. Se por acaso aparecer essa informação, né, falando assim, você gostaria de instalar tal, uma extensão Jupyter, alguma coisa do tipo, pode dar o ok, não tem problema nenhum. Manda instalar, que isso vai te ajudar a rodar os códigos pelo VS Code. Legal. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Eu vou clicar no meu teclado, vou pressionar aqui Ctrl- só para diminuir o zoom, para a gente dar uma olhadinha no que eu estou propondo para ser resolvido. Bom, tirei um pouco o zoom aqui. Beleza? As letras ficaram bem pequenininhas. Se não estiver dando para ler, não tem problema. Eu só quero percorrer com vocês aqui, o que a gente está resolvendo. Essa é a lista de exercício. Beleza? Vou lá para cima de novo e eu vou explicar um pouquinho do que é um Jupyter Notebook. Vou dar um Ctrl+. Beleza. Eu vou arrastar esse cara aqui pro lado um pouco para não ficar, ocupando tanto espaço da minha tela. Vou deixar ele aqui menorzinho. Um arquivo Jupyter Notebook nada mais é do que uma forma de eu rodar scripts em Python, tá bom? Eu posso escrever meu arquivo .py, aí eu vou executar ele inteiro. Ou muitas das vezes a gente quer executar pequenos trechos de código. Nesse caso, trabalhar com o Jupyter Notebook ajuda a gente, tá bom? Quando a gente vai escrever um Jupyter Notebook, é notebook de caderno mesmo, tá? A ideia é que ele vire como se fosse um arquivo com as resoluções ao longo do texto, e essas resoluções, que são pedaços e trechos de código, sejam executáveis. Então a gente tem aqui basicamente partes de texto, onde eu só coloco aqui, a gente chama isso de Markdown, né? Se você der 2 cliques aqui no começo, você vê que eu usei uma estrutura de marcação de texto, onde eu coloco hashtag para falar que é um título, 2 hashtags para falar que é um título menor. Eu posso escrever aqui, enfim, eu posso fazer bastante coisa, tá? Para ficar mais bonito, né? E aí a gente consegue colocar aqui os marcadores, biriri bororó, beleza? E eu posso colocar algumas células que são células de código. Aqui nessa parte de cima a gente vê aqui, mais code, né? Então eu posso adicionar essas células aqui. Eu posso adicionar, eu posso excluir essas células, tem a lixeirinha aqui, eu posso tirar, e eu posso executar essas células. Para executar uma célula, a gente vem aqui do lado esquerdo, ele aparece como se fosse o play, quando você vai executar alguma música, tá bom? E aí, se você deixa o mouse apontado em cima, ele aparece ali, Execute Cell. Então a gente clica aqui. O que o VS Code pergunta? Bom, qual o ambiente Python que você quer executar? Se você só tiver um Python, eventualmente ele nem pergunte. No meu caso, eu tenho algumas versões de Python que eu tenho no meu computador instalado, então ele pergunta, tá, mas você quer rodar com qual Python? Aí eu escolhi o Python que eu queria aqui. Feito isso, se der tudo certo, e eu acredito que vai dar, você tem que ter o Python instalado previamente, você vai rodar e vai aparecer aqui, no final da célula, um tiquezinho de verdinho de sucesso. O que significa? Significa que você executou aquele trecho de código e que aquele trecho de código não tinha nenhum erro. Nenhum erro do ponto de vista de sintaxe, tá bom? Tipo, ele não questionou nenhum comando que você deu. Se aquele comando está certo ou errado, isso é outra coisa. Isso ele não vai corrigir para você. Eu criei uns testes unitários para verificar se o que você digitou está certo. A gente vai ver como que a gente roda.
Aqui é só ver se está executável aquele comando. Se sim, tá tudo certo. Então a gente pode clicar nesse cara aqui quantas vezes a gente quiser, tá bom? Quanto mais a gente vai clicando, note aqui embaixo que ele vai mostrando aqui qual foi a vez que a gente executou, tá? Então 6, 7, ele vai incrementando isso aqui pra gente. E como que a gente resolve o desafio? Agora vamos resolver. Eu vou apagar essa aqui, que eu já dei a resposta. Vou executar essa célula e eu vou ler o que era pedido no exercício. Então aqui eu estou falando o seguinte, ó, declare uma variável chamada nome e atribua a essa variável o valor Python. E repare o seguinte, Python aqui é uma palavra, é um texto. Então, quando eu for atribuir a um valor a uma variável, eu tenho que colocar entre aspas duplas, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Aqui eu estou deixando explícito qual o nome da variável que eu quero. O nome da variável que eu quero é nome, e é nome minúsculo, não é nome maiúsculo, tá? O Python, ele diferencia a letra minúscula de maiúscula, tá bom? O símbolo que a gente usa de atribuição é o símbolo de igual. Então, tudo que vem depois do igual vai ser salvo, vai ser atribuído ao nome da variável que está à esquerda, que eu coloquei aqui. Espaço, se eu colocar aqui, ó, Python, a gente pode rodar e ele vai dar erro. Olha lá, ele está falando que Python sem as aspas é uma variável que não foi definida. Poxa, mas não era para eu... Ah, é o valor. Então, olha só. Tem que prestar atenção, tá bom? Como é um texto que a gente quer pôr, a gente vai atribuir com aspas duplas. E aí, note que até a forma como a gente esse code interpreta muda de cor, né? Se eu tentar rodar de novo, beleza. Deu tudo certo, né? Ele não encontrou nenhum erro. O Python é bem chatinho com a forma que a gente escreve, tá? Então, se você coloca espaço antes e tentar rodar, ele também vai dar problema, que ele vai falar assim, ó, tem uma indentação não esperada, ou seja, você adicionou uns espaços antes aqui que não era para ter, tá? Ela vai cobrar isso de você, então, cuidado na hora de rodar. E olha que legal, eu esqueci de comentar, né? Eu rodei, deu erro aqui. E onde estava verdinho na execução, ele aparece que falhou, tá? Então eu vou digitar aqui, corrigir, sem nenhum problema. Exercício 1 resolvido com sucesso. Terminei o exercício? Lembra de pressionar Ctrl S para salvar, tá bom?